Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Evangelho do Dia. Terça-feira, 10 de outubro de 2023. Hoje é dia do nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse. Então, para quem está chegando agora, eu compartilho aqui com vocês um pouco da teologia deste livro maravilhoso, nos símbolos e enigmas. E aí fica o convite também, porque em outubro do ano que vem, daqui um ano exatamente, vamos para a Turquia e Grécia, e passando aí também pelas ilhas gregas, especialmente a ilha de Patmos, onde o Apocalipse foi escrito. E este é o conteúdo que, inclusive, vamos trabalhar nesta viagem. Se você se interessou, entre em contato comigo e vamos viajar juntos, tá ok? Hoje vamos começar entendendo um pouco o símbolo de alguns animais no Apocalipse. Você se lembra, né, que eu falei que o Apocalipse foi escrito em códigos, para que no meio daquele império romano, aquela perseguição toda, né, a igreja podia driblar o próprio império num período de grave perseguição dos cristãos. Comecemos então. O dragão, por exemplo, lembra a antiga serpente e simboliza o poder do mal, hostil a Deus e ao povo de Deus. O capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Temos também a referência à fera que sobe do abismo ou do mar, que aqui simboliza o imperador Nero. No tempo deste imperador, a igreja sofre a sua pior perseguição. E também símbolo do próprio Império Romano, como está no capítulo 11, versículo 7. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. E parecido com este, tem também a fera que sai não do mar ou do abismo, mas da terra. Neste caso, simboliza o falso profeta, que propaga o culto ao imperador. São, portanto, o antideus, ou o anticristo, o antiespírito. Tem também a pantera, o leão, o urso, que simbolizam a crueldade sem misericórdia, como está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de leão. Deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esses animais evocam também o capítulo 7 do livro de Daniel, nos versículos 4 a 6, que dizem o seguinte: O primeiro parecia-se com um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto olhava, suas asas foram-lhe arrancadas. Foi levantado da terra, erguido sobre os seus pés como homem. Um coração humano lhe foi dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre o lado e tinha a boca, entre seus dentes, 3 costelas. Dizia ele: Vamos devorar bastante carne. Depois disso, vi um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha nas costas 4 asas de pássaro. Tinha ele também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. Bom, e por hoje é só. Terça-feira que vem vamos falar do símbolo do cavalo, também do cordeiro, dentre outros. Então não perca. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, autor da bondade e beleza das criaturas, concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia e que o vivamos no amor generoso e serviçal a vós e a nossos irmãos e irmãs. Amém.
Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus caminhava em direção a Jerusalém, onde morreria. Ele chega na casa de Marta e ela o recebe. Lucas não diz que a casa de Marta ficava em Betânia. João é que nos conta que a casa de Marta ficava em Betânia, perto de Jerusalém. A palavra Betânia significa casa da pobreza. Era uma aldeia no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Quando estava em Jerusalém, Jesus costumava ir à casa de Marta, Maria e Lázaro. É impressionante ver como Jesus entrava e se hospedava na casa das pessoas, assim, de maneira natural. Na casa de Pedro, Mateus capítulo 8, de Mateus, Mateus capítulo 9, de Jairo, de Simão, fariseu, Lucas 7, de Simão, o leproso, Marcos 14, de Zaqueu, Lucas 19. O oficial reconhece: não sou digno de que entreis em minha casa, Mateus 8. O povo procurava Jesus em sua casa. Os 4 amigos do paralítico derrubam o telhado para descer até a casa onde Jesus ensinava o povo, Marcos 2. Quando ia a Jerusalém, Jesus parava na casa de Marta, Maria, Lázaro. No mandato dos discípulos, a missão era entrar nas casas das pessoas e levar a paz. Mateus 10, Marcos 6, Lucas 10. Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, por outro lado, estava completamente ocupada nos muitos afazeres. 2 atitudes importantes, sempre presentes na vida dos cristãos: estar atento à palavra de Deus e estar atento às necessidades das pessoas. Cada uma dessas atitudes requer atenção total. Por isso, as 2 atitudes vivem numa tensão contínua que se expressa na reação de Marta. Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado sozinha para os tantos afazeres? Expressa-se também uma reação dos apóstolos ao problema que surge na comunidade de Jerusalém. Servir o alimento ocupava muito tempo e não podiam se dedicar totalmente ao anúncio da palavra. Por isso, reuniram a comunidade e disseram: não é justo que negligenciemos a palavra de Deus no serviço das mesas. Atos capítulo 6. E aí vem a resposta de Jesus: Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas uma só é importante. Maria escolheu para si a melhor parte, que não lhe será tirada. Marta queria que Maria sacrificasse sua atenção à palavra para ajudá-la a servir a mesa. Mas não se pode sacrificar uma atitude em favor de outra. O que é necessário é alcançar um equilíbrio. Não se trata de escolher entre a vida contemplativa e a vida ativa, como se a primeira fosse melhor que a segunda ou vice-versa. Trata-se de encontrar uma distribuição justa das tarefas apostólicas e dos ministérios na comunidade. Com base nesta palavra de Jesus, os apóstolos pedem à comunidade que escolha 7 diáconos, que significa servos. O serviço das cantinas, ou da mesa, foi confiado aos diáconos, e assim os apóstolos puderam continuar a sua atividade pastoral, dedicar-se totalmente à oração e ao serviço da palavra. Não se trata de encontrar nessas palavras de Jesus um argumento para dizer que a vida contemplativa nos mosteiros é superior à vida ativa
de quem trabalha no campo pastoral. As duas atividades têm a ver com o anúncio da palavra de Deus. Marta não pode exigir que Maria sacrifique atenção à palavra. Marta já sabia trabalhar e servir à mesa sem nunca comprometer sua atenção à presença e à palavra de Deus. Maria ainda estava aprendendo ao lado de Jesus. Por isso, não poderia ser interrompido também. Maria escolheu o que era melhor para ela. A descrição da atitude de Maria diante de Jesus evoca a outra Maria, de quem Jesus disse: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Lucas, capítulo 11. Hoje a igreja celebra São Daniel Comboni, evangelizador e protetor do continente africano. Ele nasceu em Limone, Itália, em 1831, único sobrevivente de 8 irmãos. Aos 10 anos se ingressou no internato de Verona. Quando tinha 17 anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missionários na África, decidiu dedicar sua vida à evangelização dos africanos. Em 1854, foi ordenado sacerdote aos 23 anos de idade. Depois de uma cuidadosa preparação, estudando árabe, medicina, música, partiu para a África em 1857. Estando lá, impressionou-se com a terrível situação dos escravos. A prática do tráfico de escravos estava de tal maneira arraigada que no Egito e no Sudão, o único local onde os escravos encontravam asilo eram as missões de Daniel Comboni. Após 2 anos, teve de regressar à Itália. Porém, Comboni não desanima e realiza um projeto que ele chamou Plano para a Regeneração da África. A ideia central do projeto era salvar a África por meio dos próprios africanos. Propunha-se fundar escolas, hospitais, universidades ao longo de toda a costa africana. Nestes centros se formariam os futuros cristãos, professores, enfermeiros, sacerdotes, religiosas, religiosos, que depois penetrariam no interior a fim de evangelizar as populações africanas e promover o seu desenvolvimento. Fundou em 1867 o Instituto para as Missões na África, que deu lugar ao que hoje são os missionários combonianos. As comunidades que fundou seguem o modelo das reduções jesuítas na América Latina. Em 1877 foi ordenado bispo da África Central e logo a seguir ordenou o sacerdote, um antigo escravo, primeiro padre africano daquele lugar, quando na Europa alguns ainda negavam ao africano a evidência de ser pessoa. Grande missionário, Comboni era capaz de atravessar o deserto para fundar um centro missionário no sul do Sudão, como também se empenhava em falar para associações missionárias, bispos, em Paris, Colônia, que era o antigo nome da Alemanha, com o objetivo de arrecadar auxílio econômico e também pessoal, organizando grupos e equipes de missionários para a missão na África Central. Morreu aos 50 anos, dia 10 de outubro de 1881, no meio desta gente que tanto amou. No momento da morte, abençoou seus companheiros dizendo assim: não temais, eu morro, mas a minha obra não morrerá. Beatificado por João Paulo II no dia 17 de março de 1996, São Daniel Comboni foi canonizado pelo mesmo Sumo Pontífice no dia 5 de outubro de 2003. Grande protetor da África, estendei o cristianismo em meio ao continente, cuidai dos povos e dos seus descendentes para que se encontrem com Jesus. Atraí vocação para dar continuidade ao seu trabalho evangelizador. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira para você e muita, mas muita luz para o seu dia.